Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui de novo para mais um episódio do Além das Águas, mais um convidado que a gente tem a felicidade aqui de receber para poder contar suas histórias, sua experiência de vida, seu aprendizado aí fora, e hoje está aqui com a gente para conversar. Ele é artista plástico, ilustrador, fez a Escola de Belas Artes e uma pessoa querida aí que a gente sempre se fala, faz uns trabalhos incríveis aí pela cidade e pelo mundo. É o nosso amigo Zé Otávio. E aí, Zé Otávio, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pelo convite aí. Opa, a gente que agradece. Olá para todo mundo. É isso aí, tá certinho o currículo aí. Muito bem. E estamos aqui também com o Juan, que está de Teobaldo hoje. Então vai de Teobaldo. Você gosta do Teobaldo? Essa voz de que fumou bastante, né? Inclusive, como é de praste, é assim que fala? Pedir para o pessoal de casa se inscrever no nosso canal, ative o sininho, ative as notificações, ative, isso é bom, né? É isso aí. Se tiver um iogurte aí, tome um Active também. E ative e compartilhe aí pro pessoal. Compartilhe no Facebook, compartilhe no Story, compartilhe no grupo da família. O importante é fazer o nosso vídeo chegar a mais pessoas para conhecerem histórias tão ilustradas, como a do Zé Otávio. Ah, você viu? Você viu, né? Teve um macete aqui. Isso, um gancho. E aí, o Zé Otávio, que ele é muito conhecido pelas ilustrações, principalmente, dele. São aquelas figuras um pouco com uma caricatura, né? Um estilo próprio. O estilo dele é muito fácil de reconhecer a hora que a gente vê o trabalho dele. E ele vai falar um pouquinho disso, da trajetória dele, da formação também e algumas histórias curiosas. Inclusive, antes que esqueçamos, né, Rodrigo? O Zé é o nosso maior convidado que vem aqui, não é? Em altura? Em altura, o maior convidado que já veio. Aí, cara. A gente tem um ranking. Você está ganhando. Maravilha, cara. Ô Zé, fico feliz. Morando em Olímpia agora? Morando em Olímpia, né? Tem 10 anos aí já. Já tô readaptado aí ao interior aí, né? Isso. Qualidade de vida. E você trabalha teu trabalho assim, não tem limite. Hoje você faz muita coisa à distância, né? Então isso aí hoje facilitou bastante ter um padrão de vida aqui em Olímpia, né? Tranquilo, mas faz trabalho pro mundo inteiro. Exatamente. No fim eu descobri que eu tô em situação pandêmica, né? Já há 12 anos. Né? Trabalhando no home office. 12 anos que eu tô de home office, né? Praticamente não mudei muita coisa aí, né? Então, é bom, né? Nossa, tem um lado muito legal de trabalhar em casa, né? Que acaba tendo, não sei, mais respiro. Principalmente na minha área, assim, é legal que tem a cabeça tranquila para você pensar e criar, né? Ainda mais agora, né, que a gente teve esse problema aí, né, mundial. Acabei que continuando na mesma aí, dei muita sorte aí, né? Por isso que o casamento do Zé não sofreu grandes abalos. Já vinha numa constância de estar em casa. Tava, né? Porque a realidade dos brasileiros foi isso, né? Ficou muito verdade, junto. Né? Felizmente, alguns casamentos aí acabou. Pois é. Pois é. A do Rodrigo não, porque a casa é muito grande, né? Então ficava cada um num cômodo. Isso é bom também, né? Uma estratégia boa aí pro... Vamos falar um pouquinho aí então da trajetória. O Zé Otávio, ele é nascido em Olímpia, né? Apesar de no começo de vida ter morado pouco aqui em Olímpia, né? Conta um pouco dessa trajetória, dessa história toda aí. Como é que foi? Então, eu nasci, né? Aqui em Olímpia. Mas já com 2 anos, né, eu acabei me mudando daqui com a minha mãe, né? A gente ficou um tempo ali no Tocantins, né? Na época nem era Tocantins. Aí com 6 fui para Jales, né? Aqui no estado de São Paulo. E passei toda a minha adolescência ali, pré-adolescência, e vinha para cá, para Olímpia, né? Rapidamente, assim, os fins de semana, tem os férias, parentes, né? Tem pessoal que... o meu pai, família. Né? O meu pai continuou morando aqui, e aí eu vinha visitar, né? Meu avô, minha avó, meus tios, né? Meu pai.
Estudava lá em Jales, né? E vinha fim de semana para cá, né? Tinha essa mobilidade aí. E, e Olímpia sempre foi meio que eu via como uma colônia de férias, assim, né? Vinha para cá mais para diversão mesmo. Vinha passar nas férias férias. de julho, né? Janeiro, dezembro e janeiro aí. Ia muito para Uberaba também, que parte da família da minha avó é de lá, né? Quer dizer, Certo. a família da minha avó é de lá. Uhum. E aí sempre teve essa coisa com Olímpia, assim, né? Acabei muita coisa, assim, do porquê de eu ter escolhido, né? Essa parte artística, assim, acabou sendo uma influência de estar vindo, assim, para casa do meu avô, né? Dos meus tios, do meu pai, né? Para quem não sabe, Zé Otávio é filho do Ivo Júnior, Ivo Zangerolmes Júnior, e a mãe é família Firmino, né? Isso. E assim, acredito que nessa separação, você foi morar fora e voltava para encontrar os familiares. Isso, exatamente. E aí, mas pelo que eu sei, assim, artistas do teu segmento não tem ninguém na família. Não, Que artista plástico ou ilustrador, igual você faz os desenhos, não. não, do que eu me lembro agora, assim, não. Talvez o neto, né, o irmão do meu pai, ele pintava um pouco, ele tinha mais talvez um pouco disso, assim, mas sempre foi, acho que, hobby dele, né, e tudo mais. E também eu não tinha muito contato com o neto em si, era mais com o Luciano, né, então isso veio, acho que mais uma coisa, assim, que eu mesmo acabei descobrindo, assim, fui Não foi dentro de casa, dentro da procurando ali, família. né, de coisas que eu ia vendo, assim, né. Legal. E aí, nessas vindas para Olímpia, acredito que você tem uma memória afetiva muito legal e boa, porque são momentos não de obrigação, mas de diversão, né? Sim, tinha esse lado, porque tanto né, de Jales ser algo, eu estudava lá, né, tinha os afazeres, tanto porque vinha, assim, aos fins de semana e férias, né, Sim. quanto porque o meu pai e meus tios, né, principalmente, eram muito novos, assim, né. O meu pai teve eu com 16, né, 16 anos? 16 anos. Então, o Luciano, por exemplo, eu acredito que tinha 10, assim, né, e quando eu comecei a vir pra cá mais, assim, tem as lembranças, assim, com 8, 9, ele tinha, 17, 16 anos, né? Então, ele era adolescente, né? O neto também, um pouco mais velho, e aí eu acabava saindo muito com eles, né? Vendo o que eles estavam fazendo, assim, tanto que essa minha paixão, assim, por música, por exemplo, né, vem dos caras, assim, né, que eles compravam os discos e tudo mais, tinha lá as coisas em casa, e eu ouvia muito isso, o pessoal que ia na casa do meu avô ali, né, então Uma influência esse grande. agito, Eles assim, eram né. igual irmãos mais velhos, então, quase. Tinha essa coisa, né, de irmão ir visitar um irmão mais velho, assim, e ser num fim de semana, férias, então era bem, assim, E acredito que praticamente só diversão, assim. acredito muito da tua influência de gosto até, de música, veio disso aí. Não, bastante, Não só assim. música, né? Mas eu falo uma cultura no Isso, geral, né? Porque foi uma bastante. fase que você estava descobrindo as coisas e eles Exatamente. já tinham uma formação. Porque minha mãe não tinha muito isso em casa, né? De ouvir música, assim. Eu ouvia, sei lá, rádio, né? Meio que por tabela, assim, né? Mas eles tinham os discos ali, eu sempre gostava de colocar, ver as capas e tudo mais, né? Eu meio que fui bem, assim, influenciado, assim, muito por o que eles ouviam, assim, faziam e tudo mais, né? E aí, essa época era legal, né? Os discos que a gente pegava e curtia, não só a música, mas ficava folheando, né? Então, tinha os encartes ali, né? Eu acho que isso acabou meio que né? É uma influência, né, grande pro trabalho que eu faço agora, que eu retrato muito gente da música, né? É. Então já vem dali. Eu lembro de ver as capas do disco, assim, do Culture Club, né? Do Boy George, da Madonna, né? O pessoal completamente fora da curva, assim, né? Do que a gente via, assim, aqui no interior, né? Verdade.
E eu sempre imaginei assim, poxa, né, um dia eu quero, né, andar com essas pessoas, né, no fim eu desenho elas agora, né, mas Certo. assim, um dia eu quero, né, me envolver com isso um pouco, né, com essa parte cultural, com moda, música, enfim, e acabei que e nisso entra nessa época, né, que eu tô dizendo aí dessa idade, tudo mais de 8, 9 anos, 10, assim, essa questão de influência, assim, é o que me pegou também, né, forte, foi quando meu pai ia muito a trabalho, né, em São Paulo, né, eu vinha para cá e às vezes a gente, nesse período de férias, né, eu acabava indo com ele para São Paulo Uhum. e numa das vezes que eu fui, né, para lá, eu lembro da gente passando, né, da Paulista ali para Doutor Arnaldo, né, no túnel ali, e aquilo me deu um clique, assim, me acendeu algo, assim, que a cidade, né, puta, aqueles grafites imensos, né, A os cidade completamente escritos, diferente do que você não, eu conhecia. fiquei eu não sei, né? Eu não lembro se foi a primeira vez, não foi exatamente a primeira vez, mas assim, naquele dia, assim, naquele Foi algo túnel, que te marcou. rolou, tem uma lembrança forte, assim, dessa cena de eu passando ali, falando, Dessa nossa, cultura da metrópole mesmo, um né? dia eu quero morar aqui, um dia eu quero alguma coisa com isso, né? Isso você devia ter Ficou- quantos anos? Cara, eu acho que eu tinha uns 10 anos, assim, né? Nem 9. adolescente você não era, Poxa, mas meu você ficou filho, meu fascinado. filho tem 8, né? Hoje É. eu olho pra ele e vejo, poxa, eu tive isso daí nessa idade, mais ou menos, então é muito novo, assim, né? E isso te despertou interesse Exatamente, e você ficou com essa coisa na cabeça da cidade e da arte da cidade, né? Uhum, bastante, bastante. E aí, depois você morou lá em Jales, igual você contou, até que idade depois? Então, aí eu fiquei em Jales, cara, até uns 17 anos, né? Adolescência mesmo, terminou Eu terminei o terceiro colegial, aí eu tava naquela de o que eu vou fazer, né? De faculdade e tudo Uhum. mais, né? Tava entre um monte de coisa que realmente eu não me vejo assim fazendo hoje em dia, né? Sei lá, ser advogado ou alguma coisa relacionada a humanas, assim, né? E aí. Não sei se eu faço uma faculdade, se eu monto uma banda de rock, Pois né? cara. Você compra uma Também bicicleta. Se eu compro uma tinha bicicleta. essa opção. A música não dava porque eu não sei tocar nenhum instrumento direito, né? Mas o comprar a bicicleta, né, era uma boa, assim, uma alternativa também. Mas então, aí, cara, tem uma história interessante que geralmente eu conto assim, né? Que eu sempre fui de ir em banca, né? Tinha essa Banca de revista. banca de revista. Que era muito comum na época. Era muito comum, né? Todo mundo ia em banca, né? Certo. Mas eu acabava indo ali naquelas revistas de comportamento, de músicas, né? Eu via muita revista de música, assim, e de repente eu vi uma revista lá, Trip, né? Uhum. Que é uma revista de comportamento, a princípio surf no começo, né? Falava de um monte de coisa. Aí eu comprei a revista, comecei a olhar ali, tinha várias coisas que eu nunca tinha falado antes, né? E vi uma foto ali, né? De uma mulher ali, seminua, preto e branco, numa sacada ali. Eu falei, poxa, né? Que essa foto, né? Por que o cara tirou essa foto? Quem que é essa pessoa? E comecei a olhar a revista tinha toda uma diagramação diferente, umas letras correndo, de ponta cabeça, Ela era né? bem jovem, uma linguagem bem Era uma moderna, linguagem né? muito moderna para a Eu época, lembro né? dessa revista. E bom, aí eu olhei aquilo e comecei a ver quem que estava por trás da revista, né? Aí eu vi que tinha um fotógrafo fazendo, tinha um ilustrador, tinha um designer gráfico, né, que fazia diagramação ali, né? São os créditos lá, Os né? créditos. Aí eu falei, poxa, né? Eu acho que eu quero entrar nisso daí, né? Fazer alguma Trabalhar coisa com assim, alguma né? coisa relacionada a isso. Aí eu pesquisei e vi, né, que tinha uma profissão chamada design gráfico, né? Certo. Que era desenho industrial na época, né? Aí vi uma lista de faculdades ali que oferecia o curso, né? Uhum. Aí a Belas Artes, né? Eu vi lá que a Belas Artes de São Paulo tinha uma boa pontuação no MEC, né? Uhum. E, cara, aí eu fui
falei com a minha família e tal, todo mundo ficou meio surpreso, né? Só que o meu pai, né, como ele é um cara muito louco, né? E era mais ainda, né? Mais Você fala novo, aberto, né? Para as coisas. E para a época, assim, ele sempre se empolgava, assim, com ideias, assim, né? Sempre teve algo, morou fora um tempo, né? Ele gostava, assim, de coisas que não eram triviais, assim, né? Sim. Ele falou, não, você tem que fazer isso daí, né? Ele te incentivou para aquele Incentivou, curso que a princípio todo exatamente, mundo porque estranhou. eu acabei não falando aqui, né? Mas eu sempre tive essa coisa do desenho, né? Junto com gostar de música e tudo mais, né? Já desenhava já desde criança. Desenhava desde criança, né? E todo mundo desenha, né? Quando é bem pequeno, assim, todo mundo começa a desenhar, Faz aquela os casinha, desenhos, né? né? Tudo mais, e eu continuei, né? Continuei com essa, né? Mania, diversão e tudo mais, e eu fazia muita caricatura, né? Tirava sarro da galera, Na escola, assim. na escola, enfim. E aí, nesse meio tempo, né, entre a faculdade e todo esse tempo desenhando, meu pai já tinha visto, né? Teve uma vez que um amigo dele, o Rômulo, né, de Ribeirão, ele viu um desenho meu, né, que eu fiz de uma girafa lá qualquer, nem sei se é bom ou ruim, eu fiz num caderninho ali, e falou, poxa, olha só, seu filho desenha, né? Aí meu pai olhou assim e falou, nossa, é mesmo, né? E ele se empolgou com isso, né? Então, desde então, ele sempre falou alguma coisa disso, né? Mas eu mesmo não... era tão fora, assim, né? Distante da família. Como profissão, mesmo né? na cidade até, né? Em Jales ou Olímpia, eu nunca tinha encontrado alguém, assim, né? Que pintasse, nem que fosse por hobby, assim, era muito fora, assim, do convívio familiar isso, né? Certo. Mas esse cara viu, falou pro meu pai se empolgou com isso, e quando foi pra, né? Talvez escolheu- até por causa da pouca oportunidade que talvez gera no interior. Não é um mercado que eu conheço muito, mas talvez pra época, né? Do contato mesmo com a falou, arte. seria um com o negócio desenho. legal de você morar Talvez fora. tivesse incentivado mais contato, tinha estimulado isso mais, até mais cedo, né? Sim, por exemplo, né? E assim, eu tinha muito mais vontade eu fiquei muito mais empolgado de ir para São Paulo, né? Aham. Do que, vou estudar para me formar e fazer isso meu ofício, né? Porque eu não tinha muita visão, né, do que eu poderia fazer, apesar de querer, né, trabalhar com revista e tudo mais, mas assim, poxa, vou estar lá em São Paulo, alguma coisa de legal vai acontecer ali, né? E aí fui, matriculei ali na Belas Artes. Fez o curso, se formou? Fiz o curso, me formei e acabei que me especializando, né, muito em foto, né, e desenho. Eu gostava muito de fotografar gente, né, de desenhar pessoas, né, e isso fui nutrindo isso daí, né, porque hoje eu faço muito retrato, né, eu gosto muito de retratar pessoas e tudo mais, né. Até, desculpa te interromper, Fala aí, né, fala. depois vamos pedir para colocar, né, durante a nossa bate-papo, vários trabalhos que o Zé Otávio tem feito e já fez também, que são coisas de bastante reconhecida. E queria até que você explicasse, assim, o que é esse trabalho mais forte, assim, para quem está assistindo às esse nem sabe. Fala ilustração, pensa que você faz um gibi e tal, né? Porque é o mais comum. Mas fala um pouco sobre esse trabalho. O meu trabalho em si, né, como ilustrador, é muito amplo, assim, as possibilidades que você tem como ilustrador, né? Tanto antigamente, né, tinha esse nicho de publicidade e revista muito forte, né? E hoje em dia, não que não tinha na época, né, mas hoje em dia as pessoas tendem a ir para games, né, e tudo mais, Certo. pós-produção de série, de filme, né? Hoje está muito comum, né, você fazer cenários e tudo mais, né? Eu, no caso, eu sempre gostei dessa parte da comunicação, de jornal, do que está acontecendo na mídia, os personagens de música, né? Então eu acabei indo
trabalhar bastante assim para revista, para empresas, por exemplo. Eu já um dos trabalhos que eu fiz assim muito legais assim foi um que eu fiz uma ação. A TAM tinha acabado de lançar uma página, a página deles no Facebook, né? Uhum. Isso foi em 2011, 2010, né? Eles lançaram TAM nas nuvens, né? E eles precisavam alavancar os likes dessa página no Facebook, né? Então, Certo. eles fizeram uma ação junto com o Lollapalooza, em que eu ia ser gravado, como a gente está aqui agora, Uhum. só que eu estava, junto com um colega meu ilustrador, a gente fez 10 personagens que iam tocar no Lollapalooza, entendeu? Uhum. Eles colocaram uma tela, né? Ia trocando a tela e a gente ia desenhando assim, né? E de acordo com quem a gente fosse desenhando os personagens, as pessoas nessa live, isso muito antes de ficar comum as lives, né? É. Eles fizeram um esquema de todo mundo poder opinar ali, adivinhar quem que era o Cantor da personagem. ilustração. E aí o primeiro que respondesse ganhava ingresso pro Lollapalooza, Bem entendeu? inovador isso aí pra época, hein? E que acontece, né? Os caras tinham que curtir a página e comentar lá, tinham que entrar dentro do Facebook ali. E isso foi bem bacana, que acabou unindo tudo, né? Aquela paixão pela música lá atrás, né? O festival, que eu sempre quis ir, e eu Sim. trabalhei para isso, ganhei os convites ali, fui entrevistado e tudo mais, né? Legal. Pela equipe do Lollapalooza ali, junto com as empresas que estavam fazendo comunicação ali. E participei dessa ação, né? Publicitária e tudo mais, né? Desenhando. Ganhou para isso. Exatamente. Foi um trabalho, tal, comissionado, beleza. Então, quer dizer, né? Poxa, né? É algo que é um trabalho, é uma função, é algo que na época foi um tanto inovador, e você vê hoje em dia, né? Poxa, é algo que talvez seja corriqueiro, assim, né? Alguém fazer esse tipo de ação e tudo mais. Então, foi muito legal, assim. Tava trabalhando com internet, música, né? Então, eu consegui unir as coisas aí. E nessa época, esse tipo de trabalho surgiu porque você estava numa agência, você estava trabalhando para alguma revista? Não, então, eu já Como foi esse começo de carreira lá em São Paulo? Isso, né? Eu dei um pulo aí. Isso foi em 2010, né? Eu já estava trabalhando como autônomo, como freelancer, né? Uhum. E isso foi por contatos, assim, por já estar no meio da Abril ali, das revistas, da Globo ali, já trabalhava para as revistas da Globo, né? E aí uma coisa foi levando a outra. Eu lembro que na época quem me contratou foi as meninas da Ideia Fixa, né? Que era foi uma das primeiras revistas, assim, online, né? E depois virou meio que um hub, assim, de comportamento, de tendências, né? Na internet, assim, né? Como se fosse uma página de internet. Hoje em dia não está mais ativo, né? Mas que na época era uma referência, assim, nesse cenário alternativo, assim, de desenho, ilustração, pintura, artes plásticas, né? Música. Então eu conheci as meninas donas do Ideia Fixa, e uma delas me chamou para trabalhar nessa ação junto com um amigo meu ilustrador também, o Arthur de Araújo, né? E foi bem bacana, né? Foi da 11 da manhã até 7 da noite, assim, desenhando esses 10 personagens. Teve Dave Grohl, o Falcão do Rapa, quem mais? Não lembro agora, mas eu lembro desses dois nomes. O Dave Grohl do Foo Fighters, né? Que é uma banda de rock internacional, o Falcão do Rapa, né? No caso. Bem interessante, bem legal a história aí. Então, né, poxa, é algo que... Isso é um exemplo, né, do que pode ser feito, né? E daí tem meus trabalhos com revista, com banco, publicidade, TV, né? Já fiz cenário, né? Por exemplo, o programa ali da Fátima Bernardes, né? Sempre tem as instalações atrás ali, ela convidava um artista para expor ali, né? Certo.
Fiz também isso, mas no caso foi publicidade, né, que algum fundo ali, né, eles precisam de uma imagem, aí já fiz isso já um tempão atrás. Então tem muita coisa assim, né, para ser, né, para você fazer assim, né, um leque Principalmente na parte de comunicação, né? principalmente De na parte de revista, comunicação, TV, isso, internet agora, né? não só como o pessoal imagina um artista que faz seus quadros e expõe lá num lugar, Exatamente. né? Eu É também comercial Desculpa. também, né? Eu também faço muito atualmente, já venho fazendo faz uns 5, 4 anos, que é, por exemplo, algum diretor de empresa tá saindo, ou tá entrando na empresa, ou é aniversário, eu faço o desenho dessa pessoa, já desenho os caras bacanas, assim, de vários tipos, tanto de empresa pequena quanto grande, né, que eles querem dar algum presente mais original, Uhum. aí contrata eu para fazer o retrato da pessoa. Ah, que joia. E né? Você já fez retrato falado? Retrato falado? Não? No tempo que eu trabalhava na Fez retrato? Polícia Federal, né? Você nunca fez um retrato falado? Cara, não, mas Então você isso vai é fazer muito agora. legal. Tem isso também. Vou te falando, você vai. Então Não, tô vai, brincando. beleza. Ô Zé, só Também é um nicho aí, cara. pra galera saber, assim, qual que são revistas de nome no Brasil, pra galera saber que você já trabalhou, assim, De revista, cara, ó. Editora. Das coisas que mais me deram, assim, repercussão aqui no Brasil, né, foi a Veja e a Folha de São Paulo. Hoje em dia eu não sei como tá a Veja, né, mas assim, 5, 4 anos atrás, assim, tinha aquela seção de frases, né, que sempre colocava alguma caricatura ali. E aí teve uma época que eles resolveram colocar também um retratista, né. Então eu fiquei um ano ali revezando com outros nomes, assim, tipo... Pra não ficar igual. Assim, eles colocavam vários artistas. a gente revezava, era um por semana, né, mensalmente ali, né? Então era eu, o Batistão, tinha poxa, agora eu esqueci o nome, mas assim, um cara bem de nome, assim, não sei se era o Chico Caruso que fazia, enfim, mas eu era um dos caras que fazia o retrato ali, então era algo que dava uma repercussão, assim, a visibilidade. Antes de ter a rede social muito forte, assim, mas ainda assim dava um certo retorno, assim, muita gente via, me mandava, nossa, eu vi o retrato ali, Eu né, mesmo vi várias vezes. na sessão. Veja. E também uma coisa ou outra que eu fazia para a Folha, né, esporadicamente, assim, de 6 em 6 meses eles me chamavam para fazer alguma coisa, ali na Ilustríssima ou na Ilustrada, assim. Isso tudo no período que você estava em São Paulo, você tinha esses contatos aí. Aqui também, né? Aqui Editora continuei, Abril. Editora Abril, fiz Você S.A., fiz Playboy, no caso. Você fez pra Playboy também? Fiz pra Playboy Ele também. não posou, não. Ele fez ilustração. É só ilustrou. Ah, bom, eu fiquei na dúvida aqui. Eu fiz um trabalho legal pra Playboy, que foi o... Ixi, na verdade, eu inventei a história errada aqui. Na verdade, foi pra VIP, né? É isso? VIP. Que é uma revista Que bem também, parecida né, da época, né? eu fiz uns retratos do J.R. Duran, né? Ele foi entrevistado ali, aí eu fiz 5 retratos dele, tipo, uns sketches de uma entrevista dele, né? Para uma matéria, talvez estivesse contando a história dele, se eu não me engano. Acho que é isso, né? VIP, Playboy, que mais? Época Negócios. Uau, bastante coisa. E aí eu sei que você morou fora, e eu acredito que isso aí deve ter dado mais oportunidade, mais projeção. Morou fora, que eu falo, você foi para a Inglaterra. Isso. Como que aconteceu isso? Foi depois da faculdade? Foi durante? Conta um pouco dessa parte aí. Foi um tempo depois da faculdade, né? Você já trabalhava? Eu já estava trabalhando como freelancer, autônomo, né? E daí uma namorada minha na época, né, tava indo para lá, né, já com um curso de inglês pago e tudo mais, e ela me convidou, né, para ir. E além de São Paulo, né, Londres era um outro lugar que eu queria
algum dia pisar, né, ver, né, a cidade, ver a cena ali, né, do que estava acontecendo e tudo mais, né, porque com esse negócio de gostar de música, né, não tem como você não gostar da Inglaterra e de Londres, né, poxa, Beatles, Rolling Stones, né, toda essa turma ali é de lá. E aí eu 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 mudei para lá, né? E eu fui fazer um curso de inglês, né? Basicamente, eu fui com essa desculpa de fazer esse curso de inglês. E fiquei lá um ano, né? E eu tinha um trabalho ali como fala, de estrangeiro ali brasileiro, né? Eu trabalhava num restaurante ali, tinha o ilustre trabalho de passar pano na mesa, assim, limpar, deixar a mesa brilhando, assim, esse tipo de coisa, né? Meio que de faxineira, meio que de Aquele arrumar. trabalho de quem vai morar fora, tem Exatamente, que né? se ajudar a manter. Que foi interessante. Você assim, foi né? de ilustrador para lustrador. Ilustrador, exatamente. Eu virei ilustrador de ambientes. E, cara, mas assim, essa época, né, foi muito legal, né, de você, uma cidade, poxa, né, museus, eu vi muitas obras, assim, que eu só vi em livros, né, de Por exemplo, assim. Van Gogh, cara, eu vi Renoir, né, os impressionistas ali, aqueles caras, aquelas telas imensas, assim, vi Rothko, Pollock ao vivo, né, o Pollock é aquele cara que faz uma arte abstrata, que é uns chapiscados, assim, de tinta, que hoje em dia é muito comum, mas na época foi, né, ultra inovador, assim, você vê ao vivo, né, aquela coisa gigante, assim, é outro estado, né, cara, Claro. então para mim, assim, foi... Você viu a Mona Lisa, não? Não vi, cara. Você não viu a Mona Não fui Lisa? pra Paris, cara. Não vi a Mona Lisa. Só ficou lá na Inglaterra. Pois é, cara. Não vi nem o... Às vezes ele pegou um barquinho e foi lá para ver, Pois né? né? Não deu Isso pra aí ver a deve ter Mona te Lisa, influenciado cara. bastante, abriu tua cabeça. Não, sim, foi muito legal, cara. Apesar de eu não ter visto a E Mona quanto tempo Lisa, você ficou lá? eu fiquei um ano lá. Fiquei ano? 11 meses, mais ou menos, assim, né? Deu para aprender o inglês e outras Exatamente. Eu fiquei um pouco melhor, assim, né? No inglês, no verbo to be ali, né? Deu pra... coisas. E que isso você acha que impactou no que hoje você representa aí no teu trabalho? Cara, eu acho que me deu uma visão maior do que eu podia conquistar, né? De como no meu trabalho, assim, né? Eu lembro que quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com galerias, né? O primeiro momento foi uma galeria online, né? Que na época chamava Galeria Magenta, né? E quando você voltou para São Paulo de novo? Eu voltei para São Paulo, né? Eu fui para o interior, fiquei ali uma semana ou duas e já voltei para São Paulo para seguir de volta, né, aquilo que já estava acontecendo e tudo mais. E nisso eu já entrei numa exposição, comecei a trabalhar com galeria, né? Eu acho que isso deu essa abertura um pouco, né? Um pouco fora daquele mundo que você estava acostumado, de agência, de Exatamente, de E trabalhos aí, isso. Publicitários e tal. Exatamente. E também eu comecei a trabalhar para o mercado de fora, né? Especificamente para o mercado americano de ilustração, que eu consegui um agenciamento ali, né? Com a Sari, né? Ela tem uma agência mesmo de que empresaria assim, ilustradores. Mas né? isso foi aqui no Brasil ou foi do alguma Brasil, coisa lá do de fora? Brasil, Que veio de fora? Na verdade, um amigo meu, né, um colega que também é ilustrador, já trabalhava com ela, com a Sari, que é de Nova York, né? E aí ele me indicou para ela gostou muito do meu trabalho, e nisso ela me ligou. E foi bem nessa época que eu tinha voltado da Inglaterra, né? Então eu já estava meio aquecido já com essa história do inglês, foi legal, bati um papo legal com ela e a gente começou a trabalhar junto, né? Isso à distância. Isso à distância, daqui do Brasil eu nunca vi ela, né? Certo. Ao vivo, né? A gente faz Hoje uns calls, faz conferência. assim, exatamente, mas na época a gente se viu ali pelo Skype, né? Tinha o Skype na época. Mas a gente nunca se viu, né, presencial, né? Então, E começou uma parceria, um começou trabalho. uma parceria. E aí vieram, né, cara, algumas revistas de fora, injetou um gás a mais, assim, porque é um outro... nos Estados Unidos ali, né,
em relação até a outros lugares do mundo, Europa, até a ilustração em si é uma coisa muito valorizada, assim, muito, eles gostam muito disso, e você vê, tem caras da minha idade, assim, que o bisavô, o avô era ilustrador, né? Coisa bem já. As revistas têm 150 anos, né? Por exemplo, eu tenho feito ilustrações para a revista que chama Harper's, né? Magazine, que ela é a revista, acho que mais antiga do mundo. Ela tá aí até hoje, né? Apesar de não estar o papel, né? Tá cada vez menos revistas Mais circulando, digital, né? Mas assim, poxa, eles dão muito valor para ter o físico ali, né? Para ler a revista, tem... Então, foi bacana também. Isso é uma coisa muito, né? Que está acontecendo de 1 ano e meio para cá, né? Que eu tenho feito para essa revista. E aí eu fui ver, assim, a história da revista. Poxa, a revista mais antiga, cara, dos Estados Unidos, né? E eles dão muito valor, assim, né? Eu cheguei até a fazer trabalhos para fora, né? Em que eles mandaram uma carta, cara, escrita à mão, agradecendo por um... E nem era uma sessão, né, que eu fiz a capa, né? Sei. Falaram, olá, Zé Otávio, poxa, é muito legal trabalhar com você, adoramos o seu trabalho, mandou a revista junto com uma cartinha, né? Então, poxa, eu sou um estrangeiro, né, cara, trabalhando do outro lado do mundo, eles tiveram uma preocupação de mandar a revista, uma carta junto, né? Mas Então, imagino que você trabalhando à distância, igual você faz, para revistas também, fora do teu contexto do dia a dia, você deve fazer retratos, ilustrações de gente que talvez você nem é tão famosa. Como que é esse processo de criação aí? Ele te manda uma foto, fala, tem que fazer... Porque eu acredito que a ilustração, a caricatura, ela tem muito... Passa muito também do jeito da pessoa, não é só uma foto que você reproduz igual, né? A minha ideia em relação a isso, né, o que eu tento pegar, assim, né, eu sempre, trabalho baseado em uma foto, né? No caso, o pessoal fala muito, né, caricatura, mas não tem tanta distorção que nem a caricatura, Caricatura né? mais algo exagerada. real, mais retrato, né, mesmo, tá. né? Então, A caricatura é mais cômica, né? Isso, exato. tem um quê de tirar um sarro, assim, né? No meu caso, eu acabo tentando fazer o contrário, né? Deixar todas as proporções, né? Mais ou menos ali, né? Dentro do real, assim, vamos dizer. Mais com jeito de desenho. Exatamente. E daí, eu sempre peço, assim, fotos, né, da pessoa, sei lá, umas 2, 3 fotos em que tem um foco mais no rosto, né? E eu tento trazer um pouco... O foco principal é o olhar, assim, né? O olho da pessoa é o que eu mais tento trabalhar, assim, que eu acho que... né? Passa mais aquela personalidade. Você fala assim, gente. poxa, o olhar dela tá triste, o cara tá feliz, né? Pelo olhar você consegue, né? Detectar Entendi. algumas coisas, né? Verdade. Então, eu tento transparecer isso nos retratos, assim, é isso que eu tento vir à tona, né? E geralmente é baseado em uma foto, assim, pode ser uma foto, às vezes a gente não consegue uma foto boa, assim, né? E aí, desculpa te interromper. Fala aí. Você falou que recebeu uma carta, agradecimento e tal, que o pessoal ficou super satisfeito, mesmo sem te conhecer e ser um artista de outro país. Tem gente também que não gosta e reclama, fala, não... Pois é. Eu fiz... Tem o outro lado, né, da moeda aí que... O pessoal mandou uma carta agradecendo ali, e o que eu tava falando, né? Os caras levam a sério lá, assim, né? Essa Você respondeu a carta pra eles, não? Não respondi, cara. Porra, tem que responder, Pois né, meu? né? Tem que mandar a carta de volta. Mas pode... Responder. Então, nesse caso, eu lembrei de uma história aqui, né? Que eu fiz um retrato, cara, do James Garner, né? Que é um ator americano, né? Que foi muito famoso, assim, nos anos 60, 70, né? É um José Wilker ali do americano. Vai. E daí eu fiz para a revista Car and Driver, né? Porque ele gostava, ele atuou num filme famoso ali nos anos 60, 70 sobre carros, né? Não lembro agora o nome do filme, né?
E aí, beleza, o diretor de arte me passou, era uma sessão de perguntas e respostas, né, com o James aí, né? E aí eu fiz o rosto dele e o carro, que é famoso, que ele dirigiu ali no filme, né? E beleza, foi aprovado, mandei, enviei ali por e-mail a ilustração. E beleza, ok, bonito, vamos lá, né? Recebeu. O cara recebeu, fui pago pra isso, beleza, fechou, né? Foi Aí, Pix? Não. Foi, cara. Os caras já pagavam. Foi um cheque, na verdade, cara. Olha Um só. cheque enviado por... Enfim. Aí, cara, 2 anos depois, eu tô lá, beleza, dia normal de trabalho, chega um e-mail, né? Eu não lembro o nome da pessoa, mas era, vamos supor, Julia Garner, né? Falei, nossa, né? Quem que será, né? Oi, tudo bem? Acho que não deve ter falado tudo bem, né? Eu sou a tal, filha do James Garner, né? Eu sou produtora X e gostaria de falar que estou há 2 anos remoendo isso para 2 anos. 2 anos, de dizer que eu odiei o retrato que você fez no meu pai e achei que foi uma ofensa que você fez Caramba. com ele, né? Ficou com isso aí carregando 2 anos. Você nem nossa, lembrava o karma dela. devia estar ali, né? Ela devia estar quase num câncer ele me criando, né? Eu E falei, aí, poxa, né? como que resolveu isso? E ela me mandou também uma ilustração dele, né? Feita por um Outro ilustrador artista. que eu gosto, que eu admiro da velha guarda da ilustração americana, né? Um cara que faz tudo, né? Direitinho Sei. ali, né? E ela falou, você deveria ter feito igual esse cara aqui, né? Aí eu fiquei meio sem, né, reação, assim, falei, o que eu falo pra essa mulher, né? Aí, nisso, eu escrevi para minha agente, né, primeiro, né, eu falei, olha só, né, o que ela me mandou aqui. E minha agente falou assim, olha, não tem o que a gente fazer, nem responde, ela falou, Foi né? uma coisa até meio pessoal dela, porque às vezes o pai talvez até gostou, né? Pode ser, né? E aí, só que eu falei, não, eu vou responder alguma coisa para ela, né? Eu falei, olha, eu fiz o meu melhor, né? E desculpa, mas assim, né? O diretor de arte aprovou, né? Não tem o que fazer aqui, né? Passar E bem. não tinha nada demais assim no desenho que... Não, era um desenho que a gente coloca aí, mas assim, ok, que eu até vendo hoje, assim, né, talvez, poxa, eu melhorei de lá pra cá, podia ter feito um pouco mais de contraste, detalhes, né, mas assim, foi algo que Eu acho que era o lado... ok. Eu acho que era o Tem lado... aquele negócio que a do gente- lado bom, né? eu acho que ela não gostou o lado da imagem que você fez. Né? Você tem um lado que você gosta de tirar foto? Tem isso, né? Certeza então, que deve às ter sido. vezes foi algo do tipo, assim, né. Ela Aquele falou, dia também poderia ter acabado Você o tem café essa dela. imagem? Pois tem. Depois nós vamos colocar. a gente vai colocar. E aproveitando, a gente depois coloca aí o arroba. endereço dele, o arroba, como que é o endereço? @ Zé Otávio. Zé Otávio, só. ZEH, né? Tem um H que Ah, eu tem um H não do Zé. consegui. Aí tem parece que tem um DJ aí, né? Zé Ah, Otávio não tem um sei. DJ, um surfista e um deputado federal que chama Zé Otávio. Aí, Mas que tá me nós atrapalhando vamos colocar a aqui vida. para não haja- ZEH Otávio. vocês conhecerem o trabalho dele, ele publica bastante coisa, eu acompanho lá. E tem as ilustrações que ele faz, os trabalhos, aqui para a Olímpia também faz para bastante gente. Os processos, tem tudo lá. Os processos, Dos né, também tem americanos. Então a gente coloca depois e nós vamos colocar também outros trabalhos. Bom, essa história aí, ainda bem que terminou numa boa, e não teve nenhuma complicação. Não, ela não mandou nenhum tipo de formalidades ali para eu Que bom. ter que assinar meus advogados aí, assessoria de imprensa. Viu? E aproveitando, lembrei de uma coisa. Quando a Sorvetes Bump fez 50 anos, fizemos uma festa lá, né, comemorativa, e a gente queria dar uma lembrança pro pessoal que trabalha com a gente, os colaboradores. Eu tenho essa caneca, a gente fez uma caneca parecida com essa, só que tinha um desenho que a gente quis dar uma cara de um presente feito com carinho, assim, com uma cara própria. E ele fez uma foto de uma criança tomando um sorvete, uma coisa bem retrô, assim, Uhum. e ficou bem legal. A gente põe também, eu tenho a caneca, eu vou Maravilha. captar uma imagem, ficou legal. Né?
Isso já faz 5 anos, nós estamos com Ó, é 55. verdade, hein? Porra, eu ia Verdade. perguntar quantos anos, faz 5 anos. Sim, já estamos com então 55. Não tem anos, perigo né? dele mandar um e-mail pra você achando ruim. Não, que é só já até 2 anos. só já foi elogios. o tempo, É já. até 2 anos só que pode mandar um Verdade. e-mail. Já viu? prescreveu, né, Zé? E ele te deu uma moreninha, não? Então, eu tenho até hoje ali um monte de De casquinhas. sorvetes. Derreteu. Viu? E assim, fora esses trabalhos que você contou agora, você faz bastante coisa para fora. O que você fez de revista ou veículo internacional que a gente pode contar aí, até colocar alguma imagem para o pessoal ver? Recentemente, cara, eu fiz um trabalho que foi meio que uma das vontades que eu tinha, assim, né? Que também, de novo, casou o lance do música com comunicação, né? E jornal, né? Eu fiz a capa da revista de domingo do Washington Post, né? Uau, que legal. Que é um dos jornais mais famosos aí do mundo, né? Eu acredito que o segundo ou terceiro aí, né? E foi o Bob Dylan, né? Na capa. Eu acho que eu vi alguma coisa na rede social. E aí foi bem bacana, que falou um pouco ele tem uma destilaria, né? Nos Estados Unidos, e estavam falando da trajetória dele, e também fizeram uma matéria sobre esses whiskies aí que eles produzem, e com o nome dele e tudo mais. Né? Legal, hein? Também tem esse negócio lá, e fiz a capa do jornal aí, foi escrita por um cara que é super jornalista, né, mas acompanha a obra dele há muito tempo, então teve, né, Precisava de uma foto lá, de uma ali, foi ilustração. pra capa, né, e poxa, foi muito legal, assim, fazer, né, algo que eu fiquei muito feliz de fazer, né. Muito bem, muito bem. Tem algum trabalho assim que foi daqueles que você falou, não imaginava que eu faria isso um dia, tem que te marcou assim? Talvez esse daí, né, do Washington Post, e também tem um aqui, né, já pegando carona também com o fato de eu estar morando em Olímpia, né, que é eu fiz um muro, né, cara, de 120 metros de comprimento ali no Hot Beach, né, na nova... Vila no Guarani? novo empreendimento deles ali no Vila Guarani. Esse também, temos imagens aí, nós vamos Isso colocar. é algo que, né, não imaginava eu fazendo algo externo, né, outdoor, daquele tamanho. Porque você trabalha muito assim, em tela ou no computador, você faz também? Eu acabo, sim, no computador, né, eu finalizo tudo no computador, né, para poder enviar e tudo mais, tá. né. Mas assim, eu sempre fui, 95% das coisas eu faço indoor ali, né, no meu estúdio, né, raramente eu vou para fora fazer alguma coisa. E nesse eu acabei, né, fazendo fora e gigante, né, foi algo... Nossa, assim, 120 metros? Pois tem? de comprido, assim, não totalmente, né. E lá, qual que foi o tema lá? Porque chama Vila Guarani porque tem a ver com, Pois então. com aquífero Guarani, o que é? Tem a ver com o aquífero Guarani e tem a ver com o fato de Olímpia ser a capital do folclore, né? Ali, Tá. né? Eles queriam algo que trouxesse que falasse assim, ó, a gente tá olhando para a cidade, estamos em Olímpia, né? Valorizar a cultura precisa ter local. uma característica da cidade, né? Certo. Então a gente fez... Mas foi o quê? Saci? Figura folclórica ou não? O gancho era o tema folclore, né? Mas aí, quando eu falei com a arquiteta lá, né? A Mariana, eu falei para ela, ó, legal, vamos fazer, mas assim, eu queria fugir de fazer algo infantilizado, assim, que geralmente cai nisso, muito né? óbvio. Quando fala do folclore, né? Saci pererê, mula sem cabeça, tudo bem, né? Eu até fiz um saci lá, mas assim, eu fiz mais realista, não fiz exatamente um menino, fiz tipo um senhor, ficou com uma cara mais assim de algo adulto mesmo, né? Um pouco mais expressivo, assim, né? Então a gente trilhou esse caminho, eu falei para eles, ó, vamos fazer algo em que tenha... A mula tinha cabeça. Não, nem A tanto, mula né? tinha cabeça, é verdade. Mas eu fiz uns cavalos lá com cabeça certinho. Mas aí era por conta dos cavaleiros. Agora eu esqueci o nome, aí você corta aí, depois a gente mostra a imagem. Não, a gente vai mostrar as imagens. E assim, quem tiver a oportunidade,
Dá um pulinho lá, é aberto ao público, né? De É aberto Olímpia. ao público. Vai né? lá conhecer a obra dele ao ar livre, lá 120 metros de paredão, lá pôs a mão na massa. Pois é, cara. Pegou foi um lá na trabalho tinta aí de e- uns Parabéns, cara, isso aí é legal, porque poucos meses. eu acho legal também do Grupo Ferraz ter valorizado o artista olimpiense, Exato. E juntado as tinha duas isso coisas, também, né? Se assinou lá, né? Tá Pois tudo- é. Teve uma. Quanto tempo você demorou pra inauguração. fazer essa Cara, obra? eles ficaram. Eu comecei, tava em obra ainda, né? Eu fiquei de janeiro até junho fazendo. Só que assim, não assim, direto todo dia, né? Eu ia uma semana sim, uma não, por exemplo. Nossa, né? mais que eu meses. via, então, que eu via que tava. Ia vendo, né, o que estava acontecendo, ia fazendo, porque eu tinha outros trabalhos, né? Então não dava para ficar direto lá. Eu acredito que se eu ficasse direto lá fazendo, né, de manhã até o fim do dia, eu acredito que levaria um mês e meio. Vai. Agora ele vai aposentar agora no final do ano. Pois é, né? Já deu, já. Trabalhou né? bastante. Muita coisa, né? Que legal. E eu acompanhei também nas notícias, passamos agora, poucas semanas aí, o Folclore, que você também fez um trabalho, uma homenagem, né? Conta um pouco disso aí pra gente. Pois é, a Prefeitura de Olímpia, né, via Guegué, né, que é a secretária de Cultura, né, e o meu amigo Estevão, né, que está ligado aí às coisas do folclore e tudo mais, né, o que está acontecendo, ao FEFOL e tudo mais, eles me convidaram para fazer uma homenagem, né, um retrato da Dona Cidinha Manzoli, né. E, poxa, outra coisa muito legal, né, que foi depois de um tempo, assim, eu senti ainda mais conexão com a cidade, né, onde eu tô Isso. morando, né, poxa, uma figura aí histórica, né, um nosso mito da cidade. Ela esteve aí, aqui né? há pouco tempo, né? Pois Ela é. falou com a gente, contou. Uhum. Foi um programa sensacional, Pois é, que é um nome, igual você falou, poder retratar e dar esse presente para ela. pois é. Uma pessoa tão importante que a história, com a cultura de Olímpia, né? Um envolvimento com todo a história do Exatamente. festival. Deve ser um prêmio também para o artista, né? Opa, com certeza. E aí cara, você com tem, certeza. a gente pode mostrar a imagem também? Tem? Sim, sim. A gente coloca aí depois para o pessoal curtir. Quem não acompanhou a notícia, não acompanhou o folclore, que foi um ano de festival bem bacana aí também, né? Sim. E agora como tá os projetos? Continua trabalhando para fora, fazendo as coisas para as revistas internacionais? Sim, incrivelmente eu ainda tenho feito bastante trabalho tanto para revista de fora, né, Uhum. quanto para cá. Eu também faço mensalmente, bimestralmente, eles estão acertando agora o tempo de veiculação da revista, que é a revista da Gol, né, das linhas aéreas aí. Então tá. eu faço um retrato por mês para eles de Aquela revista que circula dentro das circula aeronaves? interna, né? Nas aeronaves Sim. ali. Aí sempre tem alguém aí um chefe, um apresentador, alguém que tá aí, né? Tem alguma coisa a dizer de interessante. Aí o retrato, né? Tem uma sessão ali que eles dão umas dicas assim de música ou livro ou lugares, né? Que eles gostam, restaurantes, alguma coisa assim. Eu faço um dos retratos ali, né? Que legal, cara. Isso Saber tem um que tem tempo um já. artista de Olímpia que está nos maiores veículos, em coisas internacionais. E é legal poder divulgar teu trabalho aí, saber que temos essa pessoa que nasceu aqui, hoje vive aqui, e Está na terra e nos ares, né? que você viu? Pois é, Você você viu? viu, cara? Nossa, foi filosofia agora, hein? Então é legal, fico É feliz que e parabéns. o aí, Zé cara. não desenhou o Teobaldo ainda, mas em breve vai. Isso também é uma da minha lista ali de projetos fazer futuros. fazer assim, o Além né? das Águas. Ele tem Pois é, na dupla aí, né? Isso. Que estamos Verdade. trazendo todo mundo essas personalidades, contar um pouquinho da Aí história. você tem que usar tinta base d'água, porque senão não fica nada a ver com o programa, né? É isso. Não, Além, é. além Além das da- águas. Aquarela, né? Aquarela. Uma aquarela, assim, mais fluido, assim, alguma coisa. Água, né? Mas muito jóia, muito legal mesmo. Tem um projeto que você me contou outro dia, que é uma coisa bem diferente, bem audaciosa aí, do hotel. Como que é? Conta rapidinho pra gente aí. Então, eu tenho trabalhado, né, com uma... Além do hotel de Olímpia, né? além Que- do Hot do Beach Hot Beach, aí, é. né?
Eu tenho trabalhado com uma agência de curadoria, né, que está situada, baseada em Londres, né, que chama Double Decker, né, que eles fazem a curadoria, né, artística de hotéis, né, ao redor do mundo, exposições, né, tanto Europa quanto Ásia, né, e uma das marcas ali, né, que já está sendo veiculada é o 24 Hours Hotel, né, acabou de ser lançado em Dubai, né, esse ano. Ainda não está pronto, Hotel. Está pronto, já foi lançado, né, eu só ainda não tenho imagens do hotel em si, né, com as obras ali, né, eu ilustrei fiz 4 personagens, né, no caso desse hotel para um dos corredores, né, cada ambiente do hotel tem um tema, né, diferente ali, ou artístico, ou ligado ao esporte, é algo muito, né, super divertido, super, né, descolado, assim, né, cada suíte, cada área ali tem um tema bem, né, específico e cheio bem autoral, assim, né, e também trabalhei recentemente por essa mesma agência, né, com a rede de hotel a Rosewood, né, que tem uma até em São Paulo, né, já foi lançada em São Paulo, mas eu fiz uns trabalhos tá ainda em lançamento, né, vai ser lançado em 2023 esse hotel, que é em Munich, né, aí eu fiz foram 10 personagens no caso, e é isso, né? Aí esse não vai dar pra gente mostrar a imagem, nem falar muito, porque ainda não foi lançado, ainda tá em segredo aí do que vai acontecer lá. Tá certo. Mas por essa mesma rede, eles têm eles pegam, né? No caso aqui em São Paulo, pegou a Mansão Matarazzo, né? Eu acredito que foi um tempo um hospital antes, eu não sei muito bem, mas assim, eles resgatam lugares antigos, tem um que sentido tem uma histórico. história. No caso em Munich, eu não me lembro bem, mas é um prédio que, tá lá 250 anos, né, 300, vamos dizer. Bacana, né? E vão fazer um hotel ali, né, eles pegam sempre é temático em relação à cidade em si, né, então provavelmente eles vão pegar vários artistas de lá, e pegaram eu para fazer com um tema específico ali em relação à cultura e tudo mais relacionado a Munich, né? Beleza. Então, poxa, também é um projeto muito legal que eu tenho feito para hotéis aí, né? Show de bola, parabéns. E, bom, vamos dar um recadinho pro pessoal não esquecer, para falar do nosso canal, o pessoal se inscrever, para a gente divulgar. Divulgar, né, Rodrigo? Aproveita aí que você já está aí assistindo, tomando o seu cafezinho ou de repente uma cerveja, né? Não sei que dia que é, mas que você está assistindo, claro. Mas aproveite, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe para fazer esse conteúdo chegar mais longe, chegar para outras pessoas, né? Que é só deixar o like. Deixa o like, comenta. Comenta isso. Deixe seu comentário, sugestão de alguém que você quer entrevistar. Você quer que tire eu do programa também, já coloca lá, né? Tudo é válido. Lógico que não vai tirar. Volta Silvio, campanha. Volta o Silvio. Legal. Zé Otávio, eu acredito que a gente fique por aqui, né? Gostaria de... Não, Rodrigo, não pode terminar o programa sem ele fazer um desenho, inclusive, né? Pode começar a fazer um desenho e dentro de 3 horas a gente termina o programa. Eu faço aqui. Vai ser você ou o Rodrigo? Não. Magali? Alguém vai ser? Bom, a gente volta daqui uma semana para terminar o programa. Isso. Brincando. Brincadeira. Trazer as tintas aí, Imagina, 6 meses igual do Hot Beat, né? Já pensou? Mas é o seguinte, cara, eu queria te agradecer, te dar os parabéns pela essa história aí fantástica, essa profissão diferente e tão bacana que você tem, e você foi descobrindo e foi expandindo os horizontes aí cada vez mais. Aí. Tá feito. Tá feito. Aí, mostrar o pessoal de casa aqui, ó. Você vai desvalorizar o artista. Uma ilustração na qual nem o psicólogo da CNH aprovaria. Pois é. Teste de... Como é que chama? Teste psicológico ali? Né? Teste psicológico. Mas, cara, deixa o teu recado aí, fala com o pessoal que tá assistindo
E, de novo, coloca o endereço, viu, Magali, para o pessoal acompanhar o trabalho dele lá no Instagram, nas redes sociais. Viu? Então fica à vontade. Poxa, agradecer aí pelo convite. É bacana, sempre legal assim ter mais um contato, né, com a cidade, poder falar e tudo mais de algumas coisas aí, né? Eu acabo às vezes, né, fazendo o trabalho para fora, mas é outro lance, né? Quando você acaba se conectando assim com o lugar onde você nasceu e tudo mais, e poder participar, né, dessas iniciativas aí, né? Pô, tem um podcast na cidade aí, né? Poxa, acho essa temática aí é muito, muito legal. Tenho acompanhado aí. E obrigado aí, pessoal, por ter assistido. Legal. E acho que é isso aí, né? Muito bom. Eu que agradeço você ter participado, vindo até aqui com a gente, bater esse papo. Com certeza vai agregar, vai trazer um público que curte tua arte aí, né? E que possa acompanhar sim. mais ainda daqui para frente. Com certeza. Tá joia? Então ficamos por aqui, pessoal. Dá um tchauzinho aí, Teobaldo. E Tchau pra vocês. muito obrigado pela audiência e fique acompanhando aí até o próximo, que tem mais episódio toda sexta-feira. No final da tarde a gente está publicando. Beleza, gente? Tchau, tchau, um abraço.